Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Papo DR que acontece todas as segundas-feiras às 20h38 aqui no Stories da Dias Rosa Consultoria. Então pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar de um tema bem interessante que serve para você empresário, serve para você contador, para você pessoa física. Olá Felipe, seja bem-vindo aí. Então todo mundo seja bem-vindo, convida aí seu amigo. Olá Michele, meu amor, seja bem-vindo aqui ao nosso Papo DR, certo? Então vamos lá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre hacker, ataque cibernético, tudo isso pessoal. Então vamos lá, convida o seu amigo, convida o seu colega, todos sejam bem-vindos ao nosso Papo DR que acontece todas as segundas-feiras às 20h38. Então me sinaliza aí pessoal. Lúcia tá chegando aí agora, que bom, seja bem-vinda. Lourdes, então o nosso Papo DR de hoje está bem interessante, como os outros vocês já sabem, né? Então pessoal, vamos lá, consegue me escutar bem? Tudo tranquilo? Põe aí o joinha. Ana Nogueira, um grande abraço, o pessoal chegando aí. Então, o nosso Papo DR de hoje vai ser como proteger sua empresa de ataque cibernético. Ascom Contabilidade, Jádio, Lavínia, um grande abraço aí conosco também. Vai convidando seu amigo, convidando seu colega, convidando todo mundo. Aperta aí o aviãozinho e aperta no coraçãozinho que hoje, o tema de hoje serve para você, empresário, serve para você, pessoa física que está trabalhando em casa. Vamos falar sobre ataques cibernéticos. Hoje vamos estar com a professora Karine Rocha vai estar conosco falando sobre esse tema. Olá Lara, grande abraço. Lucas, Karine já está aqui conosco, eu vou autorizar aqui com a entrada dela e vamos conversar justamente sobre isso. Como vocês sabem, o Papo DR acontece todas as segundas-feiras às 20h38. Vai convidando aí, vou colocar aqui o tema pra gente. Justamente isso, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR. Papo DR que acontece todas as segundas-feiras às 20h38. E hoje nós temos nosso convidado especial, é a professora Karine Rocha. Ela vai se apresentar para vocês e vamos falar sobre como proteger sua empresa de ataques cibernéticos. Então é um tema muito interessante, não só para empresário, mas para você também, pessoa física que está trabalhando em casa. Como você proteger sua rede, a autora Karine vai estar conosco. Então, Karine vai falar justamente sobre esse tema que é muito importante. Olá, professor Edson, está aí conosco também. Um grande abraço. Sandra. Olá, professora Karine, seja bem-vinda ao nosso Papo DR. Boa noite. Professora. Boa, tá me ouvindo? Me ouvindo bem? Tô ouvindo super perfeito, né? Primeiro eu quero te agradecer, professora, por ter aceito o nosso convite, né? Nós vamos falar, né, justamente um tema de sua especialidade. O Papo DR, professora, Sim. é um projeto que nós tínhamos já antes da pandemia, de todas as segundas-feiras ter um bate-papo. Então, por isso que é o Papo DR, né? Então, a gente sempre foi um bate-papo com diversos temas. Já tivemos sobre psicologia, já tivemos sobre nutrição, já tivemos imposto de renda, vários temas do nosso dia a dia. Já tivemos sobre empoderamento feminino, né? Então, assim, nós temos vários e vários assuntos que nós trabalhamos todas as segundas-feiras às 20h38. Então, antes de tudo, eu quero te agradecer profundamente por ter aceito o convite nosso e conversar sobre como proteger sua empresa de ataques cibernéticos. E sempre, professora, eu gosto de começar da seguinte forma. É um tema interessante, né? Então, eu vejo que tem tanto ataque aí, né? Acaba... E aí, professora, eu sempre começo o Papo DR pedindo da seguinte forma. Quem é a Karine Rocha? Se apresenta aí pra gente, professora. Quem é a Karine Rocha, né? A Karine Rocha, ela é professora da FANESE, né?
Assim, hoje estou como professora da FANESE, mas já fui professora de outras instituições e de cursos técnicos, né? É algo que eu convivo, questões de ataques, de vulnerabilidades, de lidar com o cliente, a gente não tem cliente, a gente tem usuário, né? Eu me digo que a gente tem usuário, né? E aí você tem que saber lidar com o usuário, porque é, é muito sutil, porque a informática é uma coisa que, se você não souber tratar direito, coloca uma senha fraca, clica no link errado, e aí a rede já está toda né? Deleta um arquivo, não sabe onde colocou, quer alterar abre dois arquivos e aí quer alterar o arquivo. Então tem muita coisa assim que dá para falar. Acredito que vai ser bem rápido assim, a hora, mas Ah, o tema é muito bom, não, e né? bem interessante, né, professora? Porque, assim, nós tivemos essa parte da pandemia, que o pessoal começou a trabalhar em casa, né? E principalmente o As pressas. empresariado. Então, aí tem essa questão, né? Eu vou trabalhar home office, mas será que eu, em casa, eu como empresário, com meus funcionários estando em casa, será que tem uma certa A gente vai proteção? Estou usando produzir aquela rede. Entendeu? Aí tem essa questão também, será também, que ele também. lá na casa dele nesse sentido de trabalhar lá, será que a rede dele está protegida? Se pode invadir a minha rede ele utilizando lá? Então tem toda essa questão que não é somente chegar e colocar, contratar a É, internet e colocar lá, né, um Wi-Fi e é, pronto, né? é, é. É, até porque assim, é, existem, eu quando eu falo de segurança da informação, eu sempre trago da seguinte maneira, como é que eu posso dizer que o maior bem que a empresa possui é a sua informação, entende como é? E o Isso elo mesmo. mais fraco é o ser humano, o elo mais fraco é a gente, entende como é? Então, assim, às vezes a gente não tem um software licenciado, a gente não faz as atualizações necessárias, é, o roteador é um roteador antigo, com uma tecnologia Wi-Fi que, sei lá, 802.11a, vamos dizer. Hoje a gente já está na AN, tem a AX, que aí traz mais criptografia, traz uma chave WPA mais forte, né? Que é a WEP também. E às vezes não, tem aquele Wi-Fi antigo, aí faz aquele compartilhamento, compartilha com a vizinha e divide. Então, são várias vulnerabilidades, né? Que faz com que o cara que é o cracker, né? Que não é o hacker, é o cracker, ele tá ali escaneando sua rede para invadir, para roubar sua informação e dizer assim, ó, roubei, vai me pagar em Bitcoin. Você tem Então, Bitcoin, vai me pagar? aproveitando isso, professora, Entende? qual a diferença de hack E e aí vai. crack? Que aproveitando que tu O falou isso, hacker, que é a diferença. O hacker ele é um cara que do bem, vamos dizer assim. Ele vai invadir as pessoas que são da Polícia Federal, que invadem, que escaneiam uma rede, que buscam essas informações e tal. Mas o cracker não, o cracker ele rouba, o cracker, o lamber. São pessoas que não são do bem, eles são do mal. Tipo, aquela informação eles vão utilizar em prol deles mesmos. Seja uma rouba de centavos numa conta bancária, você pegar e roubar centavos, como já teve, né? Ou você pegar aquela informação e distorcer, e aí é o meu concorrente, e aquele concorrente, ele... Porque as pessoas, elas só clicam no link e compartilham, elas não veem a veracidade da informação. E muitas das vezes aquela informação é falsa, E entende? acontece muito isso Ou, quando tem a mensagem do WhatsApp, né, professora? Vai passando a mensagem de um ah, pro outro WhatsApp e acaba. meu Deus do céu, isso é uma... Até a gente cai. Se a gente não observar, né? Porque a vida da gente é festa, né? Aquela coisa frenética. Não sei o que, você fala, meu Deus, fulano fez isso. Oh, isso é indignante. Aí compartilha para a lista toda. E isso são fake news, né? Tem gente que se promove com fake news, degrada a imagem das pessoas com fake news. E o grande lance legal que está acontecendo agora é que a LGPD ela já vai realmente foi sancionada, ela já está valendo. Só que ela não está punindo ainda, que é outro assunto. Se fosse para Eu conversar, digo, ser a noite toda, né? é um assunto enorme, porque assim, nós brasileiros, nós somos incipientes, né? Nós somos pessoas assim que a gente gosta do oba-oba. Não estou dizendo que sejam todos, mas a gente tem um antivírus, como uma vez eu recebi de um colega, um antivírus que ia ser válido até 2032. Como uma chave de um antivírus.
craqueado, vai ficar até 2022. E as atualizações e tudo. Ah, você baixa o Windows e usa aquelas chavezinhas, que são aqueles, como é que a gente chama? Os ativadores, né? E você roda ele, um exe, e aí você deixa o seu Windows original. Ó, o original do samba, como diz a história. Desde que o código malicioso tá ali, pô, ele tá rodando, sabe? Aí você pega um Office também, não é original. Aí tá lá aquele código, ou aquela chave, ou aquela brecha. Porque hoje o que está se praticando é o Windows 10. Porque teve muitos problemas relacionados ao Windows 7, e principalmente uma brecha de segurança e um compartilhamento lá. E que aí o que é que acontece? A invasão do ransomware acontece, que é um ransomware, que ele é um malware, né? O pessoal tem muito aquela questão de achar que é só vírus, 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 vírus. E o vírus é um malware, tem vários outros, backdoors, e tantos outros que fazem com que haja invasão. E aí ainda utilizam uma senha fraca, né? Amor, Deus, vida, 1, 2, 3, 4. Jesus. QWERTY, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem aquele um tecladinho, bota QWERTY, né? Aí é fácil demais. Você cria um backlist ali com as senhas prováveis e fica ali batendo. Eu me recordo que em 2010 eu fui socorrer um órgão, fui contratada por um órgão na época federal, que tinha um malware chamado Conficker, que ele ficava no controlador de domínio, né, que tem um AD. Ele testava todos os usuários. A cada 3 tentativas, bloqueava a conta. E o AD estava infectado. Por quê? Porque era um AD antigo, não praticava atualizações, não tinha, como é que eu posso dizer, uma console de antivírus, tinha um antivírus gratuito. Então, são todas essas práticas não feitas corretamente que geram essas diversas vulnerabilidades. E aí é como você diz, o cara foi para a casa dele, né? Ele não usa um Windows original, ele já tem a prática de ter outra coisa, que existem técnicos que dizem, eu por R$ 20 eu resolvo sua vida. Você sabe que R$ 20 não se compra mais nenhum picolé decente, né? Um sorvete, né? Vamos dizer assim. Um picolé até ainda vai, mas um sorvete bom. Então, já peguei empresas que o dono lá, era de uma distribuidora de limpeza, mas o menino toda hora aqui ele consultava a internet para resolver um problema, né? Eu digo assim, ele ia lá no YouTube, via o tutorialzinho e resolvia o problema, entre aspas. Mas o real problema não resolvia. Por quê? Porque não tem base técnica, né? Muitas coisas, assim. Isso mesmo. Né? Então, professora, já trazendo essa questão, desculpe ter. Então, quando a gente está com o sistema Windows, o ideal é estar com o Windows 10. Né? Isso que ele teria uma certa proteção. Então, eu sou empresário, estou montando minha empresa, estou com minha empresa lá, tenho 4, 5 computadores, estou atendendo toda a minha empresa contábil e tal. E lá na minha empresa contábil eu tenho 4. Muitas vezes nós temos alguns contadores, né, algumas empresas contábeis que é o sócio, não 2 pessoas, mais 2, 3 funcionários, temos alguns escritórios desse tamanho assim. E aí o que é que eu posso fazer? No caso eu tenho 3, 4 computadores, seria o ideal trabalhar com Windows 10, né? Porque teria uma certa segurança, não é isso? Sim. E aí, aí tem um negócio de, às vezes eu escuto bem assim, professora, eu não quero ativar esse negócio de atualização do Windows não, que deixa ele pesado. Isso tem algum problema, professora, quando eu desativo isso lá? Não, olha, o Windows a gente tem problema, sim. E você vai deixar uma brecha de vulnerabilidade muito grande. As atualizações já é justamente para corrigir esses problemas do próprio Windows. A Microsoft ela liberou um patch de correção que você migrava para o Windows 10. Claro, qual é o grande lance? É que essas empresas elas não têm alguém que tome conta dos seus, digamos, do seu parque tecnológico, vamos dizer assim, né? Não tem pelo menos um técnico. Porque o técnico, a gente, quando está fazendo as atualizações, o que é que eu faço? Lá, como eu tenho 1.700 máquinas, certo? Mas dentro do setor administrativo são uns 400 e pouco, eu não tenho de cabeça, eu tenho um servidor chamado WSUS. Por quê? Porque só disparam as atualizações mais importantes. Mas as empresas pequenas têm que utilizar o update. Mas professora,
Teve um momento que o disco do Windows ficou, mas aí a Microsoft lançou um outro patch de correção e você vai corrigindo. Se você tem suporte técnico, se você tem pessoas que possam lhe direcionar para poder resolver seus problemas, eles vão existir, porque os problemas eles existem, a gente não tem como, né, para acabar de viver no mundo de rosas, mas você tem uma direção e aí você faz isso. Porque pior é ficar como agora mesmo com o coronavírus. Quantos ataques? Diz que aumentou de ransomware 350% de ataque. Não, Por eu quê? posso até dizer Porque o seguinte, professora, o meu cartão de crédito, o meu cartão de crédito foi clonado. O meu cartão é clonado, virtual não foi nem o cartão físico, foi o cartão virtual. Então o veio assim, virtual. em 3 meses o meu cartão foi clonado 2 vezes. Então, estavam comprando Mega Red em Belo Horizonte, olha. Então, justamente isso. Então, você vê assim, Você já mesmo que a gente. pensou você Tá comprando vendo? Mega? Mega Red, então são situações que tem. Então, pessoal que está chegando É. aqui agora, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR. Um grande abraço a todos vocês, a Cássia, a Valesca, Beth, nossa amiga lá do Pará, coordenadora da vice-coordenadora lá da Comissão da Mulher Contabilista. Um grande abraço, Beth, aí conosco. O Berilo Fonseca está até comentando assim, Linux creio que seja melhor do que o Windows. É isso mesmo, professor? Essa questão, sem o Linux é melhor. Porque assim, o Linux, quando a gente está trabalhando no dia a dia, a gente não tem tanta familiaridade, né? Eu mesmo não sei mexer no Linux. Se você me colocar um Linux lá na frente, eu vou ficar doidinho, perdido, né? É. Veja só, o Linux é legal, sim, tá? Eu passei por uma situação em 2016, mais ou menos, foi 2016. Eu precisei colocar 13 máquinas em Linux e eu utilizei o Zorin. Essa distro era o Zorin. Ele já vinha com o LibreOffice, vinha todo legalzinho, todo redondinho. Era só chegar e usar. Mas existe uma coisa, a questão do usuário e da cultura, para você tentar também mudar, sabe? Mas o Linux é legal, sim. Não posso dizer que não é. Só que assim, a cultura do Microsoft Office, ela é muito grande e estarrecedora. Você pegar como o pessoal eu vejo, tem que tirar o Word e colocar o Write, que é do Linux, né? Cara, dá um trabalho danado, porque o pessoal não faz curso para poder capacitar. Tem planilhas eletrônicas que a conta que é feita, a fórmula no Excel, ele não vai para o cálculo, entende? Então, existe essa questão. As extensões, que é um ODS e outra .docx, né? Mas, assim, se a pessoa, vamos dizer, se a empresa conseguir, beleza. Mas, assim, eu acho meio improvável que uma empresa pequena, que troca muitas informações, muitos documentos, venha ficar só com Linux. Linux para servidores são interessantes. A gente tem, assim, Firewall, agora que migrou, a gente está com Fortinet, é um equipamento poderosíssimo, e você vê os ataques acontecendo em tempo real. É porque é uma informação que é lá da prefeitura, eu não posso, por exemplo, filmar e compartilhar, mas você vê assim os ataques, você tem um mapa, né? E você vê o ataque ali, pá, batendo toda hora. Então, assim, agora nós podemos estar sendo atacados, entende? E uma maneira de segurar, existem mecanismos, né? Alguns mecanismos que você pode disparar dentro das suas empresas para você, pelo menos, não pegar você de corpo aberto, né? Porque existe a questão da integridade, da confidencialidade. E agora, os dados eles não podem ser vazados. Se os dados forem vazados, vão ter sanções. Então, as empresas elas vão precisar se adequar. Vai utilizar um cashback, vai utilizar um sistema de fidelidade, ou o próprio cliente ele vai dizer que ele pode utilizar os dados. Vai ter que ter algum mecanismo que venha amparar, porque se não tiver, vai receber sanção. E tá assim, também já estava na hora, né? Porque o pessoal, querendo ou não, o homem, desde que a gente sabe que o mundo é mundo, já existia a criptografia, já existia a segurança da informação, que a gente sabe, né? Como antes era o selo o anel que o rei botava no selo, era um tipo de criptografia. O pombo era um tipo de criptografia, aquele pombo que era meu, que eu mandasse para Dias Rosa, ele já sabia que era Dias Rosa e vice-versa, né?
os jarros também, né, os quadros, era um tipo de, digamos, de criptografia para poder esconder aquela informação muito confidencial, né? Mas seria interessante, sim, se existisse a cultura Linux. Em alguns aspectos, aí ia facilitar bastante algumas empresas. Mas o Windows, ele domina. O Word, Excel, Ele acaba PowerPoint, dominando mesmo, entendeu? não, não, Então, não tem como muito, não. é Não bem tem. interessante mesmo isso. Eu, quando eu estou ministrando aula, que eu acabo usando o Google Sala de Aula, que eu acabo usando aí o sistema do Google, né? Aí eu fico até brigando com o pessoal, não, é o Word do Google, né? E tal, assim, porque o pessoal ainda acha estranho um pouco, né? Essa questão porque é muito, É, muito forte a questão do Microsoft, tudo isso. Até Berido está dizendo aqui que está entendendo, que está até agradecendo. Então, bem interessante, pessoal. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta para a professora Karine, pode escrever aí que a gente faz sim. essa pergunta aqui, a gente faz a ela e nós vamos conversando sobre isso. Então, pessoal que está chegando agora, o nosso Papo DR de hoje é com a professora Karine. Estamos falando sobre como proteger sua empresa de ataque cibernético. E é bom que esse tema ele serve para tudo, né, Karine? Ele serve tanto para a empresa, como para você em casa, tudo isso. E eu lembro que logo no início tu conversou falando sobre a questão de ter uma senha boa. O que seria uma senha boa? O que seria isso? Por que utilizar essa senha boa assim, né? Porque a gente tem muito Mas mania, por que muitas vezes, de utilizar colocar o número de telefone, né? Data de nascimento, data né? de Às vezes acontece muito nascimento? isso, né? E os dados da gente tá na web, né? É, Isso mesmo. aí, então, assim, como o seu cartão foi clonado, vamos dizer. E vamos dizer que o cara pegou o seu CPF e você deixou sua senha com o CPF. Ele vai comprar se for uma senha fraca, né? Uma senha boa, que eu digo, é que venha ter letras, venha ter números, venha ter caracteres. Você pode até manter o sentido do nome da sua senha. Vamos dizer, Deus, né? Eu vou dizer que eu acho uma senha Deus. Você bota um D maiúsculo. No lugar do S, você bota um 3, um U e um S. Deus. Já deu uma misturada. Bota um numeral depois de Deus, um, dois, três, asterisco. Um exemplo, só para você entender, Uhum. né? Não é? E eu lembrei uma vez Então, de um colega, tipo uma né, senha boa, que né? Sim. então, eu lembrei uma vez de um colega que ele estava trabalhando e ele precisava de uma senha lá para fazer alguma coisa. E, Rodrigo, qual a senha daquele sistema? Que não era a minha senha, pessoal, a senha do sistema, né? Tem uma senha lá, Sim. tipo alarme, né? E aí eu Sim, dizia, sim. não vou dar. Aí ele, Rodrigo, eu tô precisando da senha, eu não vou dar. Ele, Eu Rodrigo, não eu tô vou precisando dar. da senha. Eu disse, meu irmão, a senha é não vou dar. A senha Não é vou essa, dar. entendeu? Então ele disse, eu nunca ia É, imaginar que uma senha de um sistema era não vou dar, entendeu? Então, são é, situações, entendeu? Que são acabam levando, situações. né? Eu vejo também, amor, vida. Amor, arroba, sei lá, MOR, 1, 2, 3, asterisco, vida, alegria, né? Então, tudo que você possa fazer que, desculpem, já falei, como eu já falei um bocado, aí começa, eu tosse, daqui a pouco Não, para. se preocupe não. E aí, ó, Era aí um minuto. estão perguntando aqui, o Alvo está perguntando, né, se tem, quais são as formas iniciais para se proteger uma empresa, como fazer? Que início? Eu estou começando agora, eu quero montar alguma coisa agora para poder começar mesmo. Então, já começamos a falar um pouco aqui, uma coisa interessante é ter o Windows, né, ter o Windows atual, né, o Windows Original. 10, o É, original, né? Ter também um antivírus, né? Tem antivírus que são baratos, mas que servem também, não necessariamente aquele antivírus de 3, 4, 5, 10 mil reais, nós temos também isso, né? Tem essa questão das isso. atualizações, como a senhora mesmo comentou, a questão das senhas, né? E tem mais alguma orientação que tu pode passar também? Aproveitando o pessoal que está chegando aí, um grande Ah, abraço, Maria Salete também chegando aqui conosco, né? Que é a nossa, na Comissão Mulher Contabilista aqui, da parte aqui no estado do SAIC de Sergipe, tanto faz parte tanto da Comissão Mulher Contabilista como da Comissão do PVCC também. Então, grande abraço aí. Então, abraço a todo mundo que está chegando aí. Elia Júnior, Valquíria. Um grande abraço a todos vocês. O nosso Papo DR, como sempre, acontece todas as segundas-feiras, às 20h38, né? Então, hoje nós estamos falando como proteger a sua empresa de ataque cibernético, né? Então, é justamente isso. isso. Como aí, aproveitando, seguindo o que o Alves colocou lá, Rodi Alves, ele vou seguir o que ele comentou lá, né?
utilizar senhas com caracteres especiais, diferenciais entre maiúscula e minúscula. Em alguns aplicativos também tem autenticidade de dois fatores. Também serve para aplicativos também isso, que ela está Sim, perguntando. sim, sim. Os dois fatores é interessante, porque você pega, coloca um token, né? Ou você recebe. Como você vai acessar o Google, um exemplo, né? Você tem o seu celular e ele pede um número. Você vai lá e diz, ah, sou eu. Aí você clica, é interessante. Ou um QR Code, né? Você bota o QR Code também. Como Ou tem o um WhatsApp SMS, Web, né? Que tem lá o QR Code e tal, né? QR Code e tal. Então, assim, são importantes, né? O pessoal tem utilizado também muito VPN, né? Tem que saber que VPN também utilizar, porque às vezes você utiliza uma VPN gratuita, mas aquele túnel você está sendo, que você está utilizando, mas pertence àquela empresa, então seus dados estão trafegando, né? Mas também VPN, que é um túnel que encriptografa, né? Você Não, e pode é, ter um servidor. tu vê como o tema, o Edinaldo está colocando aqui, né, que é muito importante esse tema, então, principalmente para a gente da contabilidade que trabalha com vários dados, né? Imagina, tem um ataque e com esse ataque acaba vazando informação, informações que contador tem informação demais, e tem informação de folha de pagamento, Sim, informação pessoal, informação de até faturamento de empresa, informações super sigilosas, e isso vaza porque eu não protegi a minha rede. Então, olha a importância disso. Ainda recebeu uma multa lá, né, na lei, né, da LGPD, vai, justamente vai receber porque a houve multa. uma, ainda teve isso, entendeu? Então, grande importância isso para a gente, né? Então, você vê como É, esse tema é importante. E com isso, até o Alves colocou aqui com a gente que é interessante fazer backup. Então, por que eu preciso fazer backup, Karine? Eu preciso fazer vamos backup falar de mercado. regularmente ou não? Porque às vezes eu tenho o seguinte, eu tenho tudo, né? Mas perdi, e aí agora? Né? Então, são situações que acaba tendo que ter cuidado, né? É, assim, backup é algo que tem que ter, assim, se for possível, diário. Porque, assim, por exemplo, lá onde a gente trabalha é diário, porque é um volume muito grande de informações. O pessoal está ali, vários setores, várias secretarias estão ali, né? Aí sai alguém que está insatisfeito, né? Aí, pá, deleta a pasta. Isso já isso Isso acontece. acontece constantemente, principalmente se o funcionário sai com raiva. Se o funcionário sai É, com raiva, vai dizer, eu vou deixar tudo sem nada, eu vou levar tudo. Eu já vi isso pô, né, várias vai, vezes nas empresas fazendo consultoria, o funcionário vai sair, e aí, e pior, quando ele descobre, olha a importância do sigilo também do pessoal do DP, né? O pessoal está no tem que departamento ter. pessoal e É, não vazar informação de que ele vai ser demitido, porque muitas vezes acontece isso, ele descobre que vai ser demitido, porque um colega de trabalho disse que hoje no final do dia você vai ser chamado para ser demitido, então o que ele faz, eu tô com raiva, eu vou deletar tudo, ó. Pá! E acaba com pá. tudo. E o pior, sabe o que é? É que é, às vezes a pessoa tem que cumprir 30 dias, dependendo, né? Isso. Então, aí é que mora o grande perigo. É melhor pagar e indenizar. Porque, querendo ou não, o cara vai ter que passar o funcionário a informação para o outro, o serviço. É, se não for uma pessoa que tem uma boa índole, se você não tiver um backup, você vai perder tudo. Não só a questão do backup relacionado, como é que eu posso dizer, só porque vai ter uma vulnerabilidade, né? Além da questão dele, né, de ter um funcionário insatisfeito, como, por exemplo, em 2018, a Cisco, que é uma empresa, né, que tem roteadores e equipamentos, né, e tudo, a parte de rede, um engenheiro que saiu, ele deletou 16 mil contas e deu um prejuízo de 2,4 milhões. Então, assim, são coisas que é necessário ter backup, é necessário ter um software de backup, né? Ah, a Karine vai usar só o NT Backup. Não, assim, em grandes corporações a gente tenta, como a gente tem lá, tem um Backlog, tem um servidor implementado, mas tem ArcGIS, tem outros e outros e outros softwares, né? Tem empresas como a Dell, certo? Então, assim, investir em tecnologia não é gasto, é realmente investimento porque você tem um retorno. O retorno dos seus dados que vão manter seguros, você ter os backups necessários, você ter um firewall
nem que seja um faro pessoal. Se você não puder, não pode ter não vai ter, vamos dizer, um Fortinet como a gente tem lá, mas pode ter um Fortinetzinho, uma caixinha pequenininha configurada, e aí você ter também os seus backups. E esses backups, eles salvam vidas. Um dia eu estava indo, por incrível que pareça, um dia de sábado eu estava indo para uma praia com meus filhos, e aí liga uma amiga minha, desesperada, ligou várias vezes, eu dirigindo, eu retornei, falei, olha, Otávio, como é que tá? Ah, não, um amigo meu que ele perdeu os arquivos dele porque ele queria colocar aquele Revit, que é um software para quem é engenheiro, de design. E aí quando ele foi rodar o crack, ele criptografou tudo, eu digo, rapaz, se não tiver backup, não tem, não tem salvação não. Por quê? Primeiro que a máquina dele estava desatualizada, né? Hoje os antivírus, eles têm inteligência artificial. Então, a partir do momento que eles vão vendo e percebendo que há um comportamento estranho da máquina, que o antivírus ele fica monitorando, né? Você pega um antivírus, existe os antivírus. Lá a gente está usando, por exemplo, o Bitdefender. Eu não estou querendo, digamos, vender marcas, não. Estou falando só do meu dia a dia, né? Aquela coisa. E ele tem um firewallzinho. E aí você tem um controle de conteúdo que você pode colocar dentro da sua empresa, do que pode acessar, do que não pode. E aí vai, certo? Você colocando um Fire na borda ou um próprio antivírus que você venha pagar, ele vai baixar aquelas atualizações e vai fazer com que você venha ter uma segurança melhor. Porque o vírus, ele é a nível de arquivo, mas os malware, os trojanos, os backdoors, eles são a nível de porta de comunicação. Existe uma diferença nisso aí, entende? E compartilhamento, porque a comunicação só existe entre computadores porque existem protocolos que fazem essa questão de compartilhamento. Então, se existir uma brecha nesse compartilhamento, que é essa vulnerabilidade que existe no protocolo chamado Samba, que é no Windows, ele vai por esse compartilhamento e criptografa todas as informações. É assim que funciona. Aproveitando aqui, professora, a Charlene está comentando aqui. Pense numa mulher Sim. que traz muito orgulho para a área de sistema de informação, super inteligente, falando da senhora, professora. Né? O Alves está até comentando aqui também, né? Uma dica que ele está até ajudando a gente aqui, né? Uma dica muito boa é proteger, fazer sempre alteração de usuário e senha do administrador, do roteador, para poder deixar o roteador, né? Outra questão que não deixar vulnerável. Não deixar vulnerável, isso mesmo, né? O tema, aí ele complementa aqui também, né? Tema muito importante, parabéns a todos nós, né? Live muito top. Assunto importante não só para as empresas, mas também para a nossa casa. Então é isso mesmo, né? Porque até um dia desse, né? Um grande abraço aí, o pessoal tá chegando também agora. Hidra, José Walter, um grande amigo nosso, né? Depois vamos ter um papo dele também mais na frente com ele. Tiago Alves, professor Edson também, um grande abraço. Então, assim, são informações que a gente precisa ter muito cuidado, né? Então, assim, às vezes a gente tem muito aquela questão, não, eu vou usar um aplicativozinho sem ser oficial, né? E eu vou usar daquele jeito. Não, é mais barato. Só que é o mais barato, né? Que muitas vezes pode ser bem caro, né? Eu lembro muito, professora, o que fez eu começar a usar, eu como pessoa física, não na Dias antes, na pessoa física, o que fez eu começar a usar o sistema de compartilhamento, não compartilhamento, de backup nas nuvens, foi porque com 11 meses o HD do meu notebook queimou. E eu só tinha feito um backup 3 meses antes. Então eu perdi 3 meses de arquivos que eu tinha. Então eu que trabalho com número, com consultoria, tudo isso. Então na minha parte, foi no meu computador pessoal que estava todas as informações. E aí o que acontece... Não, agora eu vou ter que ter... Doeu. É quando a gente vê que não é caro a gente pagar anualmente. Anualmente nós temos uma pessoa física mesmo, né? Não fazendo propaganda, mas já acaba fazendo porque você paga R$300 por ano e você tem lá o Office 365, 5 contas, 1 tera para cada um de armazenamento. Então você vê que os R$300 vale a pena você pagar anualmente para isso, né? E tá lá armazenado. Você pega um Office, por exemplo, você quer fazer um PowerPoint, né? Aí nós não somos design, né? Mas você quer alguma coisinha mais arrumada, mais bonitinha. E aí ele traz a opção de você pegar aquele slide que está ali, com aquele template, e coloca. Então, é muito melhor para trabalhar
A questão de, se você for fazer a impressão, tudo, um software original, ele tem muito mais recursos infinitos do que quando você pega um software que ele está ali pirateado. Aquele software pirateado, ele está justamente para roubar as suas informações. Ficar ouvindo, que eles usam sniffer, que chama, para ficar ouvindo o que está trafegando pela sua placa de rede. E aquilo ali, ele rouba aquelas informações e faz o bom uso que eles acharem de melhor. E Né? um dia Uma desse, coisa que é muito... professora... Ah, pode falar, depois Fale. eu falo. Não, fale, que aí eu já emendar em outra, Um já dia passei desse por eu dados. lembrei de uma colega nossa que disse que eu nunca tinha visto um caso desse. Ela disse que o roteador dela que estava craqueado. Craqueado, não sei o nome. Estava hackeado lá. O Estava roteador. hackeado. Porque geralmente eu já vi o quê? Eu já vi o caso o quê? De computador e tal. Eu nunca tinha visto um caso do roteador da minha casa. Tá lá Está. então, e aí não Então, funcionava nada, tava são, roubando todos os são dados dela. firmas. Isso. E aí Firmas ficava sem internet. desatualizadas. E aí ficava sem internet, e aí ficava caindo. Aí quando ligou para a operadora, porque não estava ligando, não estava funcionando, que a operadora veio, que o técnico pegou o roteador, que disse que era o roteador que estava dessa forma. E eu até fiquei, pô, nunca vi uma situação dessa, foi algo novo para mim, né? Então, são situações que tem que ter muito cuidado também, né? E aí, vamos dizer, eu vou trabalhar em casa. Chego em casa, contrato a internet e boto lá o Wi-Fi. E aí eu boto o Wi-Fi, boto lá minha senha, 1, 2, 3, 4. Aí chega meu vizinho e aí pede também, vamos ratear a internet. Vamos ratear para Vamos poder você dividir. pagar metade, eu pago metade. Aí chego na casa do seu vizinho, os amigos do vizinho com a senha do Wi-Fi. Aí começa a colocar a senha do Wi-Fi. E aí Isso, vira uma isso. bola de neve, né? E aí você não sabe o que É, está acessando, o que está puxando, o que vai para lá. Então tem que ter muito cuidado. E hoje em dia a internet, né, é tudo, né? O professor Edson está até fazendo uma pergunta aqui com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela influencia na sim. forma de lidar com os dados de terceiros? Ele está perguntando se influencia também. A empresa está usando dados de terceiro nesse sentido? Aproveitando, te faço essa Não, pergunta. não pode usar sem o consentimento, não. E justamente é para isso. A LGPD, ela está... Porque o que acontece? Um exemplo bem, vou dizer simples, não bruto, né? Eu tinha uma locadora antiga, vamos dizer, uma locadora de fitas, e eu tinha um cadastro. Eu pegava meu cadastro e passava para Dias Rosa, para ele usar também o cadastro para disparar e-mails, para, né, um exemplo aí, só bem simples para vocês entenderem. Não pode. Dados de terceiros, primeiro que ou tem um cashback, como eu estou lhe dizendo, né? Ou um programa, digamos, de fidelidade. Vai ter que disparar um mecanismo, certo? Na hora que vocês forem escrever com relação a contratos e tudo, para ter o consentimento do indivíduo lá. Se não tiver esse consentimento, não pode utilizar. A lei, ela veio para isso. Eu posso utilizar os dados de terceiros? Vou poder utilizar, mas vai ter que descrever direitinho o consentimento para que possa ser utilizado, para que a gente possa compartilhar essa informação. Qual vai ser o mecanismo? Por exemplo, como eu falei, um programa de fidelidade, né? O cara cadastrou o cartão num um programa que tem um cashback. Então, ali ele já deu consentimento, porque está tanto utilizando o cartão como o cashback. Então, vai ter que ter... As empresas elas vão ter que se adequar e descrever essa política relacionada a essa LGPD, para poder justamente se salvaguardar. Porque se o cara chegar e dizer assim, olha, eu não quero, você vai ter que tirar. Não, e é bem interessante isso, que isso também fortalece o pessoal da área da senhora, né, professora? Porque, infelizmente, né, existe muito aquela ideia de que a parte de dados, não, o menininho faz, o menininho lá que, como tu falou no início, né, que vê lá no vídeo no YouTube, vem aqui e conserta. E aí isso mostra justamente a importância do contador, do empresário, ter alguém nessa área que possa te dar o suporte, porque senão você pode receber uma multa aí, né? Lembrando que a lei já está em vigor, não é isso, professora? Só que a penalidade está lá na frente, mas a lei já está em vigor. Então, essa questão me dê o contato aí, passe o contato para a lei. Então, principalmente os empresários contábeis têm que ter muito, mas muito cuidado com os dados que vocês estão. Eu lembro que eu fui para uma palestra, até o advogado dizia o seguinte: antes de ter o dado de alguém, você vai querer fazer o seguinte: eu nem quero nem ter o dado, porque vai ser
porque não existe tanto essa cultura de proteção desses dados, né, infelizmente, no nosso país, e a lei veio por isso que está sendo feita a lei. E aí, o que acontece? Vai ser uma enxurrada de ação judicial, né? Que pode acontecer com relação a isso. Então, ou você se protege disso, ou você vai ter um problema muito sério mais na frente. Então, são situações que tem que ter cuidado. Então, imagina também com uma situação como essa. Então, eu preciso ter cuidado da minha rede. Eu preciso ter cuidado na minha empresa com todas essas informações que chegam. E, para isso, eu não posso, né, aventurar com antivírus que não são oficiais, com sites que não atualizam, e aí acaba tendo uma certa dificuldade, né? Então são coisas que a gente tem que ter muito, mas muito cuidado, né? Então tem que ter, é como a gente fica brincando, olha, cuidado antes de você entrar no mais barato, porque muitas vezes o mais barato pode se tornar caro, né? Então o pessoal que está chegando aqui, nós estamos no nosso Papo DR, que é o projeto que acontece todas as segundas-feiras no Instagram da Dias Rosa Consultoria, onde toda segunda-feira a gente fala de um tema específico. Então hoje nós estamos com a professora Karine e estamos falando sobre como proteger sua empresa de ataques cibernéticos. Inclusive, né, Karine, tu vai estar conosco no dia 19 de setembro com um treinamento um pouco maior, né? Então a gente vai comentar, a gente vai falar justamente, né, como fazer um plano de ação, né, como empresário fazer um plano de ação para melhorar, né, essa proteção, né, na sua empresa, que é muito importante. Inclusive, ter cuidado para que não tenha essa invasão. Então é bem interessante, né? Nós vamos ter no dia 19 de setembro, das 9 ao meio-dia, um treinamento com a professora Karine. E quem está aqui conosco, né, hoje no nosso Papo DR, nós estamos com um link de desconto para vocês. Então, quando acabar o Papo DR, se quem tiver interesse, pode acessar a bio da Dias Rosa e lá já tem um link de desconto que você que está assistindo aqui para poder fazer esse curso com desconto especial. Professora Karine, com relação a checar notícia, como eu posso fazer isso? Como é que eu posso... Porque assim, a gente é muito ansioso, né? Chegou a notícia, vamos passar para poder ser o primeiro a passar, né? Eu quero passar logo, mas fui eu que passei, né? Oh, é isso mesmo que está acontecendo. Não é possível. Aí cria aquela indignação. Vou compartilhar. Pá. Né? As notícias, elas existem sites oficiais, como o UOL, um site da Globo, né? Existem sites também que você... de fake news, que você coloca, se você botar no Google, colocar sites de fake news, né? Notícias falsas, aí traz os links que você pode checar. Notícias sobre isso e aquilo. Não que eu, assim, queira defender nada, que eu não sou, não tenho, digamos, um partido político, vamos falar assim, mas aconteceu um caso, por exemplo, com o nome dela, que eu esqueci agora, meu Deus, com relação que teve ao estupro que teve agora de uma criança, né? Sei, e ela foi falar... Isso. Nome, eu esqueci, eu sei que ela falava justamente a questão que divulgou o nome da pessoa, né, da criança. Que divulgou o nome da criança, da adolescente. Mas a nossa ministra, que eu esqueci o nome, que ela é da onde? A Damares. Damares, isso, ministra Damares. A Damares. O que acontece? Eu sei que a Damares, ela tem a maneira dela falar e tal, mas o pessoal compartilhou uma parte da entrevista dela, certo? Eu fui ver o que era, e não foi bem aquilo que ela falou. Vocês estão me entendendo como é, certo? Ela fala que a criança ela pode ter sensações, um exemplo, como ela falou, porque sentiu o toque, mas ela não quis dizer que era para fazer. E na hora que o pessoal, que cada um fica utilizando as notícias de maneiras erradas, que a verdade é essa, né? Denigrindo a imagem, não estou defendendo, né? Eu não defendo ninguém, eu gosto do justo. Ela não tinha falado isso, né? Ela foi, realmente, ela é contra, porque ela também sofreu abuso, aquele tal. Mas o pessoal pega aquela parte ali e já muda a ideia do que aquilo aconteceu. Então, isso foi um fato, assim, uma coisa muito séria, que é o que eu vejo, que esses fake news, o grande lance dos fake news que eu acho que eu não gosto, é que são coisas sérias, né? Isso. Assim, porque, querendo ou não, você tratou de uma criança, uma coisa
Pô, E é bem né? interessante, né, professora, que a gente vai começar a ter as eleições municipais agora. Então, agora que vai aparecer Ah, fake news, né? agora que vai aparecer fake news. E aproveitando isso, a Charlene está te perguntando aqui qual o melhor antivírus para uso domiciliar. Para usar na minha casa, existe um antivírus melhor do que o outro? Qual poderia sugerir aqui para ela? Olha, existem tanto o Kaspersky, que é muito, o Kaspersky, né? E existe também o Bitdefender, que ele é bom. A gente está utilizando bastante. Ele é fácil, a interface. Porque, por exemplo, existe o E7, que ele é muito bom. Mas a interface gráfica dele, eu acho mais complicada para quem não tem... Para quem é usuário, simples. Então, o Bitdefender, ele está muito fácilzinho de ver. E existe o Kaspersky também, que ele é fácil e ele é excelente. Tanto você pode utilizar no seu celular, e você compra, se eu não me engano, está quase R$ 100. Ele vem com 5 licenças para 3 anos, na última vez que eu fiz isso. Então, ainda estou rolando com essa licença. Eu até que ver como é que vai. Aí já tá, que a gente Não, e é esquece, bem né? Mas está interessante, atualizando. né, professora, Né? a gente conversando sobre isso, porque, assim, às vezes a gente pensa, e celular tem que ter também antivírus? Às vezes a gente fica pensando Então, nisso, né? é, Entendeu? mas aí é que tem que ter, porque o que se compartilha de coisa no celular não é brincadeira. Ó, aquelas imagenzinhas, né? Aquelas imagenzinhas quadradinhas, como é o nome? Tipo folderzinho, né? Ali, Uhum. dependendo, olha, eu era estudante em 2006. Aí tinha o Messenger. O que é que a gente fazia? A gente agregava um link na imagem, certo? Pelo Messenger. Quando o usuário clicava que baixava, ele abria um computadorzinho remoto, o meu computador remoto. E você via todas as informações que tinha. Era um softwarezinho, certo? Você imagina isso hoje, como não deve estar bem atualizado. Existem programas que você escaneia a rede, você baixa, bota no celular e você fica catando qual o Wi-Fi, a senha fraca. Aí a senha for fraca, que ele lê, você vai lá e acessa e fica navegando. Isso tudo tem. Existem programas como o Wireshark, como... eu não vou falar não, para não dar... não dizer mas existem vários programas que você pode utilizar para poder fazer isso. E programas de invasão também, certo? Então tem que ter muito. Então, interessante. É, Aproveitando, já que está falando de antivírus, a Charlene ela fez outra pergunta aqui. Os novos notebooks já vêm com o próprio antivírus. Realmente funciona bem esses antivírus que vêm no próprio notebook? funciona. É só atualizar, né? Deve ser Norton, Norton Entendeu? Antivírus, né? Então, geralmente ele já Vem vem com uma a licença 1 ano e depois um você vai ano e renovando, né? depois você renova. Só que assim, não pode ter dois antivírus no mesmo sistema operacional, né? Você pode ter um antivírus e um anti-malware, que é interessante, né? Que é tipo um Ace Utility, um software que você venha a rodar ele também como para tirar o malware, fechar as portas, né? Porque o antivírus ele vai muito a nível de arquivo. Mas ele fica bom, sim, pode utilizar. É interessante. É importante ter um antivírus que você possa atualizar. É importante que você consiga fazer atualizações do sistema operacional. É importante que o AP que você tem seja um AP mais novo. Não seja um AP que já tenha 5, 6, 7 anos. Entende? Porque senão fica complicado, né? Certo? Não é, então, tem que ter muito Assim, cuidado mesmo. Então, não, e é bem interessante assim que quando a gente vai para a empresa, se eu tenho uma pequena empresa, tal, uma micro e pequena empresa que é a grande maioria das empresas no Brasil, né? Então, a gente pensa assim, sim. pô, então eu vou ter que contratar um funcionário só para ficar tomando conta disso. E não necessita necessariamente você ter um funcionário nesse sentido, né? Se pode se trabalhar no Não, sentido de fazer uma consultoria, de fazer sim. uma consulta em si, de vai lá, verifica como é que tá, pode verificar a situação como é que tá, e aí sugerir, né, melhorias, fazer um plano de ação, né, justamente isso, como a gente vai trabalhar no nosso curso no dia 19, um plano de qual é o básico que eu Isso. tenho que ter. Justamente são situações que você acaba implantando e não tendo essas invasões. Eu até estou comentando aí, falando há pouco sobre referente a essa questão de ataque. Eu não sei o que é que acontece, porque eu acho que agora, com esse negócio de pandemia, a gente está sendo atacado o tempo todo, né? E um É. dia desse eu estava trabalhando aqui e chega a mensagem lá no meu e-mail.
computador na Turquia, celular tal na Turquia tentando acessar sua conta, a conta do e-mail. E aí quando eu fui ver, peraí, o que tem a ver na Turquia? Eu tô aqui, tá, peraí, não, porque o Google manda, né? Se você dizer se foi você ou não, Sim, né? sim. Aí eu não fui eu, né? Aí você Então tava, ele, entendi agora. entendeu? Porque Porque, deu uma falhada na sua voz, aí eu não peguei uma parte. Você não, estava então deixa acessando eu, na Turquia? então o que acontece? Eu tava aqui, isso foi semana passada. Eu tava semana passada aqui Sim, sim, trabalhando no meu computador e de sim. repente chega um e-mail do Google tentando acessar a sua conta, celular tal, aí tinha a marca do celular na Turquia. Aí eu, pô, Turquia? Eita, Se eu tô no Brasil, então e aí o Google, quando ele manda lá dizendo, né? Se você dizer se foi você ou não, né? Confirmar tal, eu se foi não você ou fui eu. não. E na mesma Não, hora, fui ele eu. já veio dizendo lá, ó, por favor, vamos alterar todas as suas senhas, então já foi alterando senha de tudo, muda tudo, senha de É, e-mail, senha de... Então, assim, são coisas que a gente tem que ter cuidado. Por quê? Às vezes a gente recebe um e-mail desse e a gente tá nem aí achando que é propaganda do sistema, né? é, Propaganda do Google, é, e acaba tendo o pessoal acessando e levando em consideração, levando várias informações, né? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? Então é uma coisa bem interessante ter esse cuidado. E justamente na rede, né, professora? Quando tenho lá, eu chego lá, monto uma rede para mim, né? Uma rede de... Eu vou a vários computadores. É muito comum, às vezes, não se ter se trabalhar sempre somente no Wi-Fi. E aí não se ter rede entre um computador e outro, se montar uma rede. É sim, interessante eu montar uma sei. rede interna também, ou só se trabalhar nas nuvens em si? Olha, em empresas grandes, a gente utiliza muito a rede cabeada. Existe um cabeamento estruturado nas redes grandes. Nas redes pequenas, o que pode ser colocado, pode ser, para poder utilizar o Wi-Fi, ter um equipamentozinho, uma caixazinha, um firezinho, ou se fosse no caso um computador para poder configurar, mas era bom uma caixazinha, um firezinho, para poder checar o que sai e o que entra. Então você faz um investimento, eu posso até ver, mais ou menos, acho que de 500, 600 reais, uma caixazinha dessa, se não me engano foi 500 e pouco, que da última vez que o colega vendeu, né, da Fortinet mesmo, e você faz as suas políticas, as suas regras, que é um 530E, se não me engano. E aí, a partir daí, você configura os protocolos de entrada, os protocolos de saída, você checa se você vai poder, se você quiser bloquear, por exemplo, no, vamos dizer, o chat do Instagram ou o chat do Facebook. Você tem um controle maior, entende? Então tem como fazer. Porque se quando você está direto no Wi-Fi, você tem que deixar a sua máquina local redondinha, para poder ter menos ataque. Mas dá para fazer um equipamentozinho de Fire e colocar, né? Fazer uma regra muito melhor do Não, que e é bem você... interessante isso, porque às vezes você tem o seguinte, acontece muito também com empresários tal, de todos os segmentos, né? Então, do cliente está Sim. pedindo a senha do Wi-Fi, né? E às vezes ela acaba Ah, dando a senha que ele usa, que ele não divide muitas vezes, que você pode dividir, né? Duas redes, né? Uma rede para o visitante e uma rede para pode, você. Você pode fazer isso, pode, né? Só que às vezes o pode. pessoal muitas vezes não faz isso e aí acaba entregando a Aí você, senha que aí ele você sempre pode usa para criar tudo. para tudo, um outro SSID, vamos dizer assim, né? Por exemplo, vamos dizer que você cria uma rede lá, visitante. E aí você bota no seu hotel azulzinho, no seu access point, você cria um outro SSID e cria aquela senha para ele poder acessar. E diminui a largura de banda, né? E aí vai de acordo com, vamos dizer, faculdades, um exemplo, né? Acadêmico e administrativo, pode, né, geralmente, ou clientes e administrativo, de uma maneira, ou visitante, né, que você possa fazer isso. Tem como fazer isso, sim, né? Até o Alves está Tem até que falando configurar o aqui, seria roteador. bom também criar uma rede separada para funcionários e clientes, né? Uma para funcionário e outras para clientes, né? Ele está perguntando, na verdade, se seria interessante, né? Então é interessante isso Sim, sim, porque, sim, sim, sim. até porque tem informações que você, quando tu separa, né, tem informações que você, vamos ver um exemplo, muitas vezes você está lá, algumas máquinas só estão funcionando na rede. Um exemplo bem simples, né? Vamos dizer do básico, do básico, do básico. Está funcionando lá a sua impressora na rede. Então o cliente vai lá, acessa, daqui a pouco ele sem querer começa a imprimir na sua impressora.
E se você tem a impressora instalada em outra rede, então não vai ter acesso a isso. Eu estou dizendo uma coisa básica que é a parte da impressora, mas Não vai. várias outras situações. É, Outra questão, você vai ter uma rede onde você vai controlar, que você pode ter esse controle, como bem colocado pela senhora, de verificar o que pode acessar, o que não pode, até porque o que pode sair na rede isso. é responsabilidade sua. Imagine nós contadores, como é que muitas vezes descobre onde foi feita a declaração do imposto de renda, onde foi feita as coisas, o IP da máquina, né? Então, se tá lá O IP alguém da máquina. utiliza justamente isso para poder fazer alguma coisa errada. Então, daqui que você É, prove que foi um cliente que usou, né? Tem essa situação também, né? Então, essa proteção tem. que é Então, interessante, aí, né? se tiver um equipamento desse, tem uns logs, né? E aí você sabe, vamos dizer, fulano de tal acessou tal site, né? Tal coisa, naquele tal dia. Então, esses equipamentozinhos, eles guardam esses logs, e isso, assim, futuramente, as empresas, elas vão precisar se adequar, né? É, vai chegar um momento que, quando pegar uma sanção, aí vai pensar, poxa, era melhor ter gasto 1.000, 1.500, não sei, vamos dizer, vai depender do tamanho da sua rede, e botar um equipamentozinho. Se não for um Fortinet, como eu falei, pode ser um Intelbras, tem várias soluções menos, tem MikroTik, são menos, mais em conta, né? Do que, porque o Fortinet ele é caro, é um equipamento caro, mas é um equipamento muito bom. Um equipamento que vai passar 4, 5 anos e com armazenamento e tudo. Mas tem como outros tipos, né? Outros equipamentos que você pode fazer, como o Firewall, e aí você fazer, dividir a rede, você pode criar um controlador de domínio, criar autenticação, né? Você faz uma política de que as máquinas, a pessoa não utiliza mais o administrador local, né? Você cria um usuário de rede para ele. E nessa mesma máquina, você pode criar um servidor de arquivo, porque vamos dizer que sejam para 10 computadores. O pessoal ainda utiliza uma cultura que quando são 10 no máximo 10 computadores, se usa o workgroup. Só que assim, para você ter uma segurança melhor, você tem uma máquina, vamos dizer que você pega uma máquina, não precisa ser uma máquina servidor, mas também não pode ser uma máquina tão simples. Então você pega uma máquina com uma quantidade X de giga, vamos dizer que dê 8 gigas, certo? Para uma rede pequena, você instala um servidor de AD, você instala. Agora, outra coisa, com o Windows original. Porque não adianta praticar, levantar um servidor e você pegar aquele Windows que foi, como já vi, student, né? Para estudante. Não. É, é, como é que eu digo, investir, porque existem máquinas Dell que são servidores pequenininhos que você pode investir e você ter um retorno muito grande. Ou você pegar, existem servidores de storage, né? Máquinas pequenininhas que você vende, você compra por 6, na última vez eu vi que tinha um de 6 mil reais com 2 tera, para você poder armazenar e fazer todos os seus backups ali. E colocar um backup em nuvem. Então você se prepara para o futuro, que é essa LGPD que vai acontecer agora aqui. A pessoa vai ter a obrigação de descrever quais são os mecanismos que você tem de proteção dentro da sua rede. Se você não fizer isso e você tiver um vazamento, se você não tiver nada, é mais ainda como é a punição. Se você tiver pelo menos alguma coisa, eu tenho isso, isso aqui está feito, você tem uma punição um pouco menor, mas mesmo assim você vai pagar pela punição por ter deixado seus dados serem vazados. Né? Isso Porque mesmo. o dado é a maior, eu digo, a informação é o bem que uma empresa possui. Isso mesmo. É bem É o que interessante, eu... professora. Só falta um minuto para a gente acabar aqui, certo? Então, quero agradecer para Certo, contigo. Tá? Então, o Instagram vai derrubar a gente. Pessoal, vamos tirar nossa foto. certo. Tirar nossa foto. Marca aí a Dias Rosa. Então, E, lembrando vocês, nós vamos ter o treinamento. E como a professora está falando mesmo, né, com relação a você se proteger, você fazer um certo investimento, muita gente entrou em contato com a gente pedindo que a gente falasse sobre o crédito bancário. Então, nós vamos ter um Papo DR na próxima sexta-feira especial e extraordinário. Vamos falar sobre linhas de crédito que nós temos para as empresas, certo? Então, um grande abraço. Professor, eu quero te agradecer profundamente. Um minuto para suas considerações finais. gente, olha, eu só tenho a agradecer, é um papo muito gostoso. É muito bom compartilhar as informações, o conhecimento, certo? É algo que a gente vive bem, né? É gostoso trocar informações, falar.
como o Rodney, que foi meu aluno lá na Uninasal Aracaju, que eu sei, né? Ele hoje está formado, é um cara muito bom também na área de redes, que eu sei. Então, a Charlene, muito obrigada por tudo, pelos elogios. Foi uma grande conhecida minha, grande amiga, né? E assim vai. Dias Rosa, muito obrigada mesmo, de coração. E estamos aí, com fé em Deus, dia 19. Um abraço. Lembrando, dia 19 estamos juntos, viu, pessoal? Desconto especial para vocês agora no Instagram da Dias Rosa. Lá na bio você consegue um desconto especial para o nosso treinamento, que vai ser dia 19 de setembro. Vamos trabalhar justamente como você implantar isso na sua empresa. Um grande abraço, pessoal. A sua empresa. Um abraço.